Aproveitando que você falou um pouquinho de cenário internacional, claro que nesse contexto de crédito, mas você falou de cenário internacional, você falou de uma rigidez, né, da política fiscal, e é difícil da gente também não falar desses aspectos lá nos Estados Unidos, né, principalmente com toda essa discussão e até pouco tempo atrás o impasse em relação ao teto da dívida, que poderia dar um calote lá aos Estados Unidos, mas chegaram, né, num acordo e parece que vai adiante esse acordo, mas vai ser muito restritivo, né? Os gastos do governo vão ter que ser muito mais calculados, vai ser muito mais restrito. Estados Unidos já numa sinalização ali de uma recessão mais à frente e o Banco Central americano nessas voltas aí se vai manter ou se vai subir o juro. Nesse cenário, né, pensando nos Estados Unidos e nesse cenário todo aí ainda bastante incerto, como que você está vendo, né, essa situação? O que a gente pode ter de negativo, né, nesse ambiente americano que pode dar uma refletida aqui no Brasil, né? Pensando numa recessão, pensando num juro mais alto lá, de repente o investidor tira seu dinheiro aqui do Brasil, leva para lá. Como que você está vendo essa situação e o que a gente pode sofrer de consequência em todas essas incertezas? Olha, primeiro em relação à negociação do teto da dívida nos Estados Unidos, você vê que o mercado até trabalhou com uma certa parcimônia ali, porque é meio que inimaginável não ter um acordo, né? Seria uma espécie de colapso do sistema como um todo, considerando que as principais economias do mundo têm bastante treasuries, né, americanos. Então, esperava-se ali realmente que teria um acordo. A questão é que a cada ano que passa, o acordo vai ficando ali para o segundo tempo, né, e agora mais na prorrogação, isso aí gera uma certa tensão. Eu até acho natural, porque no início da Covid, né, nós tínhamos um republicano na presidência. E eles sofreram muito, né, tiveram a imagem ali imaculada. Agora nós temos um democrata e existe um embate político, né? Você não deveria ter gasto tanto, você teve gastos exacerbados, mesmo no período da pandemia você gastou demais. As emissões os estímulos foram muito fortes, e isso gera realmente inflação, não tem como fugir disso, não há mágica. Nos Estados Unidos a gente percebe ali alguns sinais, né, de recessão, ou recessão técnica, né, principalmente do lado da classe média baixa, há muita frustração no ar, né, porque o dólar de fato perdeu valor, né, e no caso quando a moeda perde valor, isso se reflete em altos preços, né. No passado recente, um norte-americano com 2 salários anuais ele comprava uma casa na sua residência, e agora são necessários 6 salários anuais, né? Aí também o custo ali, que é muito impactante para eles, o custo do financiamento educacional também subiu pelo menos 3 vezes. Nada mais do que realmente um efeito inflacionário que está relacionado realmente à perda de credibilidade, mesmo que parcial, perda da credibilidade da moeda, mediante todos os estímulos que foram colocados de 2008 para cá. Então, assim, se tratando da primeira economia do mundo, ainda é assim, não tem como fugir. Então, de fato, a gente espera realmente um arrefecimento, né, do consumo global. Isso acaba, assim, afetando a economia como um todo. Agora, a economia norte-americana também oferece alguns dados contraditórios, né? Eles têm lá apresentado, oferido, por exemplo, eu vi que o consumo das famílias aumentou nesse primeiro trimestre. Surpreendentemente, tivemos um aumento e também tivemos um indicador, se eu não me engano, hoje saiu um indicador de confiança também do norte-americano, do consumidor, e veio acima da expectativa. O emprego continua forte, então tudo bem, você tem uma renda real menor, historicamente, agora, dos últimos 10 anos para cá, mas você tem um emprego, né? Então, isso é um sinal importante
de que a gente não deve presenciar uma recessão profunda nos Estados Unidos, e sim uma recessão técnica, devido a esses indicadores.